começar? Vermelho, você não está com febre? Vereador de calça. Faz sua presença para a gente começar, amore. Tô. Tá vendo que chique? Antes de proceder o sorteio, eu gostaria de registrar aqui a presença e agradecer a presença do ex-deputado geral Tadeu Pedreira dos Santos, que hoje ocupa a secretaria do escritório, é secretário do Escritório de Representação do Estado de Minas, em Brasília. Obrigado pela presença. Vamos ao sorteio. Vereadora Maria José. Vereador Flávio. Vereador Luiz Carlos. Vereador Tiago. Vereador Paulo Tadeu. Vereador Paulo Eustáquio. Vereador Pastor Valdir. Vereador Marcos Tadeu. Vereador Rogério Carrillo. Vereador Antônio Carlos. Vereadora Regina Cioff. Olha, eu juro que eu estou... Segunda vez. Senhores, cadê a presença? Vê se já tem, está todos aqui, todos. Só o Rogério. Aguardar a presença do vereador Rogério Andrade. Para começar a ordem do dia. O Rogério está aí. Bem, ordem do dia, senhor secretário. Perdi minha aqui. Processados inscritos em discussão única. Processado número 31 de 2016, demonstração do movimento de numerário mensal referente às despesas da Câmara Municipal do mês de janeiro de 2016. Autoria da mesa diretora, parecer pela aprovação. Em discussão, a demonstração do movimento numerário mensal referente às despesas da Câmara Municipal no mês de janeiro de 2016. Em discussão. Em votação. Cadê o... Processado aprovado por 13 votos ao arquivo. Processado número 45, 2016, balancetes referente às verbas recebidas e às despesas realizadas no mês de fevereiro de 2016 da Câmara Municipal de Poços de Caldas. Autoria mesa diretora, parecer pela aprovação. Em discussão, processado referente aos balancetes referentes às verbas recebidas e às despesas realizadas no mês de fevereiro de 2016 da Câmara Municipal de Poços de Caldas. Em discussão. Em votação.
Processado aprovado por 13 votos. Ao arquivo. Processado 54/2016, projeto de resolução que autoriza a baixa patrimonial e descarte dos bens móveis que menciona. Autoria da mesa diretora, parecer pela aprovação. Em discussão, o projeto de resolução que autoriza a baixa patrimonial e descarte dos bens móveis que menciona. De autoria da mesa diretora, o parecer pela aprovação. Em discussão. Com a palavra, vereador Lical. Pois não? São muitas coisas, só para a gente saber o que vai ser, por gentileza. Foram os mobiliários, vereador, que danificaram totalmente com a enchente. Então tá bom, não precisa nem entender. Quer Tá que bom. cita, não? Não, tá bom. Obrigado. Continua em discussão. Em votação. Desculpa, Maria com José. Foi uma falha, né? Na outra discussão eu peço. Projeto de resolução aprovado por 13 votos. A promulgação. Processado número 60/2016, projeto de lei que autoriza o município de Poços de Caldas a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, operações de crédito com outorga de garantia e da outras providências, pavimentação asfáltica. Autoria do Executivo, parecer pela aprovação com emenda. Tá certo. Não. Vamos colocar em discussão a emenda do projeto de lei que autoriza o município de Poços de Caldas a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais operações de crédito com outorga de garantia e dar outras providências. A emenda supressiva ao artigo 7º. Artigo 7º. Aquela história. Fica o chefe do Executivo autorizado a abrir créditos especiais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes das operações de crédito ora autorizadas. Essa é uma emenda supressiva, porque o artigo 8º é o que abre o crédito especial, certo? Então, estava em duplicidade. Por isto, uma emenda supressiva, uma emenda que foi feita pela Comissão de Finanças desta Casa. Em discussão, a emenda. Em votação. Só um minutinho. Emenda aprovada por 11 votos contra 2 votos. Agora vamos discutir, colocar em discussão do plenário o projeto de lei que autoriza o município de Poços de Caldas a contratar com BDMG operações de crédito com outorga de garantia e dar outras providências. Em discussão, o projeto. Com a palavra, vereador Tiago Cavelanha. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, apenas para registrar aqui uma observação muito pertinente do projeto, do parecer, aliás. O parecer destaca aí uma atenção especial a um artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal, dizendo que a contratação desse débito ela deve se dar ainda nesse primeiro quadrimestre deste ano. Se isso não for feito até o final desse mês de abril, no meu entendimento, no entendimento das assessorias, o recurso para quitação desse empréstimo deve ser deixado disponível até o final desse mandato. Então, apenas para registrar isso, porque hoje nós já estamos no dia 19. Temos feriado essa semana ainda, e nós vamos ter aí um prazo extremamente curto, aí de uma semana
para que o prefeito viabilize toda a redação e confecção desse convênio e assine. E o mais importante, senhor presidente, que eu queria deixar registrado aqui, em meu nome, e acho que em nome dos colegas democratas também, não sei se o vereador Antônio Carlos vai se manifestar também, o nosso posicionamento pelo município, pela cidade, independente da cor da questão partidária, nós jamais poderemos ser cobrados de uma posição contrária ou de algum impedimento proposital, mesmo entendendo e questionando, talvez, a boa intenção deste convênio. Mas nós somos pela cidade, nós somos pelo município. E em questões como essa, sabemos relevar, porque acho que todos nós aqui devemos ter, em primeiro lugar, postos no nosso coração, independente de quem esteja lá no comando. Então, acredito que o vereador Antônio Carlos vai se manifestar também, mas que isso fique registrado, porque muitas vezes nós já fomos cobrados da nossa posição de vereadores de oposição. Mas em horas como essa que a gente mostra que o nosso interesse aqui é maior, é pela cidade e não por o lado B, o lado A, o partido A, o partido B. Só isso. Obrigado. Continue em discussão. Com a palavra, cedendo para as damas, vereadora Maria José. Senhora presidente, senhores vereadores, eu gostaria também aqui de me posicionar dizendo que jamais votaria contra nenhuma situação de Poços de Caldas, entendendo exatamente o contexto do vereador Tiago, mas é realmente uma situação agora, né, que nós estamos num final aí, com uma eleição aí quase tão próxima de nós, e o município está, nesse momento, endividado, está apresentando endividamento, e um dinheiro agora que vem e que pode ficar, e tomara que realmente consiga até vir, não sou contra o dinheiro vir, não, mas também penso que, para uma próxima situação, também gera mais um endividamento para o município. Então, é por Poços que nós estamos votando contra, porque o endividamento da cidade impede também que muitas coisas deixem de ser resolvidas, não é? Porque depois tem de se pagar. E que a situação apresentada pelo Tiago realmente nem passe pela nossa cabeça, que realmente não ocorra, e que, se tiver de vir, venha, mas o nosso posicionamento é por uma Poços de Caldas, agora sim, né, entrando aí, pensando nessa questão financeira mesmo do município, orçamentária, melhor dizendo, do município. Vereador Paulo Eustáquio. Desculpa. Opa. Vereador não, Paulo. passa a palavra para ele. Falha minha, não. É porque os dois pedidos do senhora vereador presidente. Antônio Carlos. Não, vereador. Pode falar. Tá, desculpa, vereador Antônio Carlos. Não, Obrigada, desculpa. Eu queria também se manifestar em nome do PMDB, os três vereadores, na ausência também do Zé Maria e do vereador Joaquim, que sempre circula, né, que o PMDB desmarcou do governo. Tá certo? O PMDB, o que for bom para o município de Poços de Caldas, jamais. Tinha preocupação de alguns empresários que chegou até a me ligar. Mas eu falei com ele que nós tínhamos compromisso com a cidade de Poços de Caldas. Apesar do chefe do executivo do PT, mas somos amigos, em nome da população também de Poços de Caldas, jamais o PMDB negaria um voto a favor da cidade de Poços de Caldas. Com esses 4 milhões que veio do governo do Estado e com esses 7,5 milhões, eu acho que vai dar uma somatória muito boa, e quem vai ganhar com isso é a cidade de Poços de Caldas, é a população que tanto necessita, né, de o vereador Joaquim vai se manifestar também, né, em nome do partido também, porque estamos aqui para somar com a cidade, independente de quem for, que siga a partidária, mas o nosso nome, o vereador do PMDB, é Poços de Caldas, estamos juntos nessa votação. Obrigado. Vereador, agora Antônio Carlos, depois... Primeiro Antônio Carlos, que já cedeu a vez dele. Vereador Antônio Carlos, por favor. Muito obrigado, senhor presidente, nobres colegas. Logicamente, senhor presidente, que a gente gostaria, acho que todos nós, que a situação do município em termos de malha viária, de asfalto, estivesse mil maravilhas. Não está. Sábado, passando pela rua Laguna, perto ali do Hemominas,
Eu fiquei abismado de ver uma verdadeira cratera que está aberta naquele local, de grande movimento, a Guarda Municipal ali perto, e em outros locais. Eu mostrei aqui outro dia a estrada da zona rural, aqui pela Serra do Selado, a estrada dos Pessegueiros, que hoje estava tendo lá um tapa-buracos emergencial, e inúmeras ruas que estão em precária situação. Eu reconheço a preocupação dos vereadores ou da nobre vereadora que porventura possa votar contra, com relação à preocupação com a condição financeira de endividamento do município. Mas eu entendo que um município como Poços de Caldas não pode deixar as ruas ficarem da forma como se encontram. Não é só conforto, não é só embelezamento, é questão de segurança e de economia para o munícipe. Né? Alguns locais aí, chegando mesmo aqui perto da FEPAS, o carro da gente parece que vai voar, tanta trepidação que tem. Não sei se a João Pinheiro vai ser contemplado ou não, estou apenas fazendo um relato aqui da situação que eu vivo diariamente, como todos os nobres colegas estão vivendo. Talvez eu tenha um pouquinho mais em relação, não quero colocar acima de ninguém, mas é pelo fato do meu trabalho na imprensa, a gente recebe mais e mais reclamações diariamente. Fotos, imagens, reportagens. Então eu entendo que, nesse momento, conforme falou o vereador Paulo Eustáquio, eu não posso olhar se está lá um prefeito do PT, do PTB, do PCdoB, do PSDB ou do meu partido. Eu, modéstia à parte, tive a coragem de votar aqui contra uma redução de jornada de trabalho, sozinho, uma Câmara cheia, lotada, que entendia e falei com vários colegas que seria prejudicial ao município, respeitando o voto de todos que não me acompanharam naquele momento. Votei sozinho e arquei com as consequências. Agora, nesse caso, a gente tem que seguir com a vontade da população. A população quer melhorias no asfalto. Então, eu entendo que o ideal seria uma verba, né, uma destinação de uma verba do governo do Estado ou de outro órgão. Mas não existe essa possibilidade. Vamos, então, ao BDMG. O Estado está tão difícil a situação do Estado que nem tirinha para diabetes está comprando. Está difícil a situação. E eu acho que é um momento difícil que nós passamos na economia como um todo. Mas, nesse momento, a gente não pode deixar de apoiar uma votação como essa. Quero nem saber, nem me preocupa se o prefeito que está lá do outro lado do rio, conforme nós sempre falamos aqui, ocupando esse microfone. As críticas que forem necessárias, nós vamos continuar fazendo do mesmo jeito. Então, eu respeito o voto contrário, se porventura vier. Eu acho que nós estamos numa democracia, né, numa liberdade total de expressão, graças a Deus, mas eu entendo que a preocupação com a segurança e com o bem-estar da população está, né, isso aí, acima de qualquer coisa. Muito obrigado. Vereador Luiz Carlos. Joaquim, vereador Joaquim, foi junto, tá? Senhor presidente, novos colegas vereadores, como bem disse o nobre colega, meu companheiro de partido, Paulo Eustáquio, também, acredito que o Zé Maria estivesse aqui também, falaria o mesmo. Nós, esses dias, fomos questionados pelo membro do PMDB, que não tem voz para falar em nome do PMDB, nos criticando sobre a posição nossa quanto à votação de projeto do prefeito. Como é que nós, vereadores, que estamos junto com a população, vão deixar de votar um processado desse aí, que é para melhoria nos asfaltos do nosso município, que tantas reclamações nos gera, e tantos pedidos de informações e também indicações dos vereadores. Não tem como, gente. Então, deixar bem claro, viu, Paulo Eustáquio, nobre colega Paulo Eustáquio, isso sim que nós temos que mostrar ao PMDB, o PMDB local, o que o PMDB faz, o que nós, vereadores da cidade, faz. Responsabilidade com a população. Isso é responsabilidade com a população. É votar uma coisa que a população está sofrendo. Eu mesmo, no meu bairro, onde eu moro, todos aqui,
a gente sente na pele lá quando a pessoa passa no buraco e está estragando os carros. Então, isso é aqui mais um desabafo meu do vereador Joaquim, em nome do Zé Maria, do Paulo Eustáquio, ao PMDB. Uma parte? Tem. Pois não. Vereador Paulo Eustáquio, Eu queria, uma parte. muito bem lembrado, ilustre presidente e demais vereadores, nós estávamos, por exemplo, numa reunião, essa pessoa do qual, dizendo que trabalha, que o local, o que ele quer é ocupar o espaço meu ou do vereador Joaquim. Correto? Eu respeito até então, porque nós temos que passar por renovação, correto? Mas ele não faz nem parte da executiva e estava nos questionando. Mas nós não entendemos por isso, e nós temos compromisso com a cidade. Nós não temos compromisso com qualquer que seja o candidato. Que nós somos passageiros e a minha contribuição eu já fiz, e se sair amanhã eu saio de cabeça erguida, entendeu? Eu não dependo disso aqui para me sobreviver, mas eu queria manifestar esse afronto que nós tivemos nessa reunião, dizendo que trabalha, esse determinado candidato que trabalha, mas para ele chegar aqui vai ser um pouco difícil. Muito obrigado. Deixa ele nesse pensamento, ele vai ver quanto é bom trabalhar contra os vereadores que lutam pela cidade como nós. Muito obrigado, presidente. Vereador Luiz Carlos. Senhor presidente, senhores vereadores, hoje é uma noite muito importante, a gente está votando para a população. E quero pedir encarecidamente à senhora, como presidente dessa casa, que divulgue, que isso daí não é assunto de situação nem oposição, e são vereadores eleitos pelo povo, por bem da cidade nossa. E eu deixar bem claro, eu gostaria, eu não sei, que muitos vereadores da situação, que têm mais acesso que o prefeito, que não vai interferir nisso. Isso aí cabe diretamente ao prefeito, as ruas que vão ser asfaltadas. Eu não quero saber. Eu gostaria que o prefeito fizesse, porque sem os companheiros desta casa, não estaria aprovando isso. Então, é uma vitória. Respeito quem vota contra. É o direito do vereador, tem o seu direito de votar. Mas é uma vitória do Poder Legislativo de Poços de Caldas. Porque se a gente não faz isso, depois nós vamos ser cobrar do prefeito. Gostaria que fizesse essa rua. Vamos falar, mas vocês não deram dinheiro, não tem jeito de eu fazer. Então, eu vou votar favorável. Espero que os companheiros, seu voto dos vereadores, mas isso eu gosto de deixar bem claro, por exemplo, que divulgue bem na imprensa escrita, falada, que isso daí não foi situação nem oposição, foi o Poder Legislativo que votou. E nós votamos, até voltando um pouco atrás, no tempo atrás nós aprovamos 74 milhões, que não foi usado, mas nós aprovamos. Então eu acho que peço aos companheiros que reflitem bem, votem da maneira que achar certo. Obrigado. Vereador Rogério Andrade. Como todos os colegas que antecederam falaram, eu acho que a gente tem que votar a favor de uma situação dessa, porque isso é para o município, é a nossa função. Em questão de endividamento, não importa quem esteja no governo, para fazer uma obra dessa vai ter que se endividar o município. Ou hoje, ou ano que vem, ou daqui 10 anos, vai ter que pegar dinheiro emprestado para fazer uma obra dessa. Não tem como o município bancar dos seus próprios recursos isso. Ele vai ter que se endividar. Ou a pessoa quer usar isso como campanha política. Olha, eu vou ser candidato e eu vou ajudar para asfaltar a cidade. Só pode ser usar isso para depois, no futuro, na campanha. Para chegar e falar assim, a cidade está esburacada e nós vamos consertar os buracos. Eu acho que isso nós temos que pensar no município. Na outra legislatura, nós fizemos aqui uma reunião, uma coisa sobre o asfalto. Nós fizemos uma CPI do asfalto. O que nós brigamos na legislatura passada, o negócio do asfalto. Agora que vai fazer alguma coisa para o município, que pelo menos a gente está vendo lá que está sendo feito direito. A gente agora vai votar contra. Não dá, gente. Eu acho que isso é uma coisa assim que fica mal. Então, os colegas que pensam assim, eu acho que tem todo o direito de pensar, não estou criticando aqui, mas a minha visão é essa. Independente de quem estiver lá, tenho que votar a favor, porque eu fui um dos que falei aqui muito sobre o asfalto, que nós falamos sobre o asfalto. Agora que nós temos uma chance e temos um caminho para fazer isso, e que o Legislativo teve coragem de pegar o dinheiro e usar para fazer isso, e nós vamos votar contra, sabe? Eu acho que isso aí me deixa triste, eu ouvi isso. Então, na outra legislatura, quando eu briguei aqui sobre como tapar buraco, como tudo isso aqui, eu acho que a gente tem que pensar um pouco, o Osnio Lical falou,
para o município de Poços de Caldas, independente de cor. A minha cor é verde e amarela, mas não importa quem esteja lá na coisa. Muito obrigado. Obrigado, vereador Rogério. Vereador Pastor Valdir. Senhora presidente, secretário, vereadores, como eu não tinha participado da reunião de comissão, eu não estava nem inteirado do processado, eu assinei pela formalização, até mesmo para não segurar, porque eu tenho como princípio, na verdade, que aqui o momento é de discussão, e é isso que é importante. E outra coisa, para ser coerente, inclusive, né, senhor presidente, para ser coerente com as indicações que nós fazemos, porque a gente vive, eu tenho várias indicações pedindo conserto do asfalto, conserto de tal lugar. Então agora, para ser coerente com aquilo que eu tenho indicado, tem uma solução. Então eu sei que nem todas as ruas que a gente indicou vão conseguir com esse montante, mas para ser coerente com aquilo que eu tenho indicado de asfalto borrachudo, de buraco, então pelo menos para ser coerente, né, o meu voto é favorável. Obrigado. Obrigada, pastor. Professor Flávio pediu primeiro com o senhor, depois o vereador Johnny. Vereador professor Flávio. Senhor presidente, eu só queria manifestar meu voto favorável. Entendemos a importância de uma ação por parte do Executivo na recuperação das nossas vias urbanas, como bem pontuou o pastor Valdir. Nós estamos aqui, independentemente da nossa avaliação em relação aos atos do Executivo Municipal, o nosso objetivo aqui é defender aquilo que é justo e vai de acordo com o interesse da população do nosso município. E não poderia me faltar nesse momento em votar favorável a um projeto importante, onde o vereador Lical manifestou de forma correta, o Poder Legislativo está votando um ato, uma ação importante, no sentido que se pode permitir, que se pode possibilitar o Executivo Municipal contratar esses recursos junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais para viabilizar essas ações que são urgentes em nosso município. Conversava dias atrás com o vereador Lical, onde ele até recordava que, numa reunião que nós tivemos aqui com o secretário de Obras, o montante que ele falou que era necessário para recuperar as vias públicas do nosso município. Hoje, esses recursos são paliativos. Agora, nós não podemos, sem dúvida alguma, temos que respeitar que o parlamento é a casa do debate, é a casa do posicionamento diferenciado. Agora, o meu papel aqui, enquanto vereador, enquanto a população de Poços de Caldas me delegou, me deu a oportunidade de estar defendendo o povo aqui, eu não poderia, vereador Paulo Eustáquio, em momento algum, votar contra algo que possibilitará, que permitirá ações rápidas do Executivo em relação à nossa malha viária. Então, meu voto é favorável por entender a necessidade urgente em relação aí o clamor da população em relação à recuperação das vias públicas. Então, meu voto é favorável. Vereador Jonei. Senhora presidente, senhor secretário, vereadora, vereadores, só para justificar meu voto, senhora presidente, eu voto a favor, porque eu participei da CEI do asfalto na legislatura passada, como a senhora participou, a população clama, as dificuldades existem em todo o segmento, então eu estou dando o meu voto, justificando o meu voto favorável. Tá certo? Obrigado. Registrado, vereador Jonei. Vereador Rogério Carrilho. Senhora presidente, senhora vereadora, vereadores, primeiramente, eu fico extremamente feliz com o posicionamento dessa casa, com a maioria dos vereadores que já se manifestaram, porque nós estamos diante de uma situação que o Legislativo jamais poderia se furtar num momento em que a cidade tem a oportunidade de poder amenizar uma situação que todos nós aqui repercutimos, como o pastor Valdir diz, através das nossas indicações, até mesmo momentos na tribuna, onde mostramos fotos, situações de ruas, e no momento que nós temos a oportunidade de colaborar com o Executivo,
eu vejo a grande responsabilidade dessa Casa Legislativa em de ser parceiro. E aí, faço aqui menção às palavras do vereador Tiago, onde vota pela cidade, pela necessidade da cidade. Então, eu vejo que com um convênio no valor de 4 milhões, depois um outro convênio que o Executivo já tem no valor de 2,5 milhões, com mais esses 7 milhões, e isso a gente tem que dizer que eles têm 6 meses de carência e um juro de 6% ao ano. Quer dizer, o próprio banco, que é de desenvolvimento, tem essa característica de realmente fazer esse auxílio aos municípios. Então, nós teríamos aí o município tendo a possibilidade de, num curto prazo de tempo, estar aí, pastor Valdir, com 13 milhões de reais para poder investir numa carência que nós sabemos, que é a nossa malha asfáltica. O vereador Jonei cita aqui da CEI do asfalto, e isso não é uma questão de 3 anos e meio, né? A gente pode ver que na legislatura passada, enfim, nós tivemos oportunidade aqui até de ver, através do secretário de Obras, que Poços de Caldas precisaria de uma recuperação da sua malha por inteiro. E o quanto custa isso? Mas eu acho que é uma possibilidade que nós estamos tendo de não conseguirmos atingir tudo que precisa, mas uma grande parte dos problemas das nossas ruas poderiam agora, com esse empréstimo, poder estar sendo amenizados e restaurados. Então, eu encaminho meu voto realmente favorável e um voto contente de saber que no momento de necessidade da cidade, aqui a gente não vê a fala da oposição, mas sim uma união em favor de Poços de Caldas. Então, eu parabenizo a Câmara Municipal por essa postura de responsabilidade, de carinho, de firmeza em relação ao povo de Poços de Caldas. Ficou muito ruim. Vereador Paulo Tadeu. Presidente, apenas para reconhecer aqui as intervenções que foram feitas anteriormente, todas elas, né? Desde aquela que trata da coerência em relação às demandas que são trazidas aqui pelos vereadores em função dos seus compromissos setoriais, regionais, as pessoas que procuram aqui na casa, os vereadores para que busquem soluções para essa grave questão das vias públicas de Poços de Caldas, da pavimentação de Poços de Caldas, né, na linha de coerência do pastor Valdir, na linha aqui defendida também pelo vereador Paulo Eustáquio, no equilíbrio das palavras aqui do vereador Tiago Cavelanha, também na posição do vereador Antônio Carlos, do vereador Joaquim Alves também, que se posiciona de maneira muito correta, nas palavras do vereador Jonei, e eu entendo inclusive a dificuldade dele nesse momento, mas admiro a firmeza, as palavras do vereador Rogério Andrade, né, com relação a atendermos essa demanda de Poços, do vereador professor Flávio, do vereador Rogério Carrillo. Também lembrar aqui uma coisa muito importante que foi dita pelo vereador Antônio Carlos, que na verdade não é a primeira vez que nós temos uma experiência de reconhecer o papel dessa casa no interesse público, votando inclusive com o prefeito, não apenas nessa situação. Eu vou falar do Luiz Carlos, está todo mundo preocupado com o Luiz Carlos, mas estou deixando ele por último. Mas, mas para dizer que nós tivemos essa experiência lembrada aqui pelo vereador Luiz Carlos, da aprovação de um direito de endividamento aí por parte do município da ordem de 74 milhões de reais, que não se realizou. Então, rigorosamente, essa casa se pronunciou no momento anterior. É bem verdade que a realidade econômica era outra, era uma situação diferente, mas essa casa já se posicionou em favor de um empréstimo da ordem de 74 milhões, como bem lembrou aqui o vereador Luiz Carlos. Né, e que por razões aí de orçamento da União, de contingenciamento, infelizmente o município ficou sem esses recursos. Então eu estou dizendo isso para lembrar que tem uma situação também bastante recente, que foi divulgada, mas ainda não chegou a essa casa formalmente, deve chegar agora no dia 31, no final de maio, quando vier a prestação
de contas das metas fiscais do primeiro quadrimestre, né? O município recentemente teve a sua dívida reduzida em 16 milhões de reais, a dívida com a União, né? Foi um ato da Câmara Federal que reduziu o cálculo dos juros ao longo de um determinado tempo, e o município de Poços de Caldas, que tinha uma dívida com a União da ordem de 16 milhões, passou a ser credor. Então, naqueles valores que foram apresentados aqui na dívida fundada do município, que corresponde a 14% do nosso orçamento, da nossa receita corrente líquida. Nossa dívida fundada ela é pequena em relação à receita corrente líquida. As nossas dificuldades são dificuldades de curto prazo, mas a dívida fundada ela é relativamente pequena, né? Mas nessa dívida fundada, que é relativamente pequena, o impacto é da ordem de 22%. Quer dizer, nós estamos tendo uma redução na nossa dívida de longo prazo da ordem de 22%. Eu estou dizendo isso apenas para, demonstrar, né, que nós respeitamos as preocupações com o endividamento do município, mas para mostrar que nós temos uma margem de endividamento, que foi a não utilização daquela autorização anterior, da ordem de 74 milhões, e a redução recente, por lei, da nossa dívida fundada em cerca de 16 milhões. No mais, eu quero deixar aqui expresso, como líder do governo, o meu agradecimento pelas posições aqui assumidas, e o meu respeito a quem pensa diferente, evidentemente. Vereador Marcos Tadeu. Presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, não vai ser o meu voto que vai mudar o resultado dessa votação desse projeto. Felizmente, não será o meu voto. Meu voto será contrário, presidente, mas será como um voto de protesto. Será um voto de protesto pelo período que foi adquirido, que vai ser adquirido esse empréstimo. Não tenho dificuldade nenhuma em votar a favor de uma obra dessa magnitude, ainda mais vejo a necessidade de Poços em ter, mas agora eu voto contrário pelo tempo. Se isso fosse anterior, os anos passados, eu votaria tranquilamente. Meu voto é contrário, como protesto ao tempo que foi colocado esse projeto. Passamos 3 anos, mais de 3 anos, a população com problemas, com todas as malhas viárias de Poços de Caldas, e nada foi feito, quando isso poderia ter sido feito logo no começo da administração, e foi deixado para fazer logo, somente no final da administração. Então, presidente, o meu voto é contrário, quero justificá-lo apenas como um voto de protesto pelo tempo que foi colocado esse projeto. Obrigado. Vereador Rogério Carrilho. Senhora presidente, vereadora e vereadores, acho que é importante a gente salientar que esse empréstimo não estava disponível ano passado, ano retrasado. O BDMG foi agora que saiu esse aporte para os municípios. Então, eu fico aqui imaginando, vereador, respeito o seu protesto, mas eu também gostaria que esse aporte pudesse ter sido viabilizado ano passado, né? Que o antigo governo poderia também ter disponibilizado o empréstimo para que nós pudéssemos aprovar. Eu, sinceramente, soa mal, sabe? Dizer que agora nós estamos aprovando um negócio, ou que o prefeito tinha isso em suas mãos e está deixando para fazer isso no ano que nós vamos aí ter as eleições municipais. Eu não posso ouvir o seu protesto sem que a gente pudesse fazer essa linha de raciocínio. É só agora que teve isso, né? A hora que abre a inscrição do município e ele precisa da autorização legislativa é a hora que ele faz a consulta à Câmara Municipal. Agora, não consigo enxergar por essa via de que é um momento, foi um oportunismo fazer esse convênio agora. Vereador professor Flávio. Presidente, eu queria me conter aqui, mas eu gostaria de manifestar. De fato, eu acho que todo mundo conhece meu posicionamento em relação ao Executivo Municipal, mas eu sempre tive muita utopia em relação à política, sempre fui muito sonhador em relação à política.
E a minha posição em relação à política é a política da transformação, da construção. E com todo respeito às pessoas que entendem, tem pensamentos diversos aí, contrários, é legítimo isso, faz parte do parlamento. Mas não dá para, com todo respeito, o vereador Marcos Tadeu, com todo respeito a Vossa Excelência, com essa fala sua, de fato, eu fiquei muito decepcionado com essa fala sua. Porque, vereador, nós estamos aqui defendendo o povo, trabalhando pelo povo. Quando o senhor fala que, se fosse em outro momento, o senhor poderia votar, agora não. Vereador, as necessidades da população, elas urgem, elas têm pressa, elas têm necessidade. Quando Vossa Excelência fala desta forma, com todo respeito, de fato, eu fiquei assim, totalmente constrangido. Eu, pessoalmente, respeito a sua posição, que é legítimo. Mas não dá, vereador Regino Soff, nós, mesmo com as diferenças em relação à condução do nosso município, não dá para ter posição partidária pensando em outubro e esquecendo, vereador Lical, aquilo, vereador Paulo Eustáquio, que é necessário para a população do nosso município. Não dá, gente. Essa casa aqui, podemos ter divergências, podemos pensar diferente, compreender ações para a política do nosso município de forma diferente, mas não dá para tomar uma decisão pensando única e exclusivamente outubro. Então, eu gostaria só de registrar meu posicionamento aqui, respeito a sua opinião. O senhor foi eleito legitimamente pela população de Poços de Caldas, mas eu não poderia, sem dúvida alguma, ficar aquietado por entender a necessidade disso, independente de eleição. Eleição se ganha nas urnas, eleição se ganha com proposta, eleição se ganha com projeto. E essa declaração, de fato, me deixou muito inquietado, com todo respeito à Vossa Excelência, mas eu não poderia, em hipótese alguma, concordar, pensando na população do nosso município. Então, reafirmo, meu voto é favorável, por entender as necessidades da população de Poços de Caldas. Muito obrigado. Bem, em votação. O vereador Antônio Carlos. Processado, aprovado por 11 votos contra 2 votos. A sanção. Processados inscritos em segunda discussão. Processado 216/2013, projeto de lei substitutivo que dispõe sobre a concessão de premiação à equipe de regulação, controle e avaliação do município, conforme resolução 3.670 de 20 de fevereiro de 2013. Autoria do Executivo, parecer pela aprovação com emenda em segunda discussão. Vamos colocar, então, em discussão, projeto processado, estamos discutindo em segunda votação, com emenda. Portanto, irá para a terceira discussão. É uma emenda que é de autoria da Comissão de Justiça. No artigo 4º, você vai colocar? Não? Ah, ok. Não foi cadastrado, eu vou ler. Então, onde se lê? Artigo 4º. As premiações serão pagas com 50% do total do repasse do componente estadual a partir da avaliação individual do servidor e do cumprimento de metas estabelecidas nos anexos 1 e 2 desta lei. Vai ler-se, tá? A emenda, então, modificativa. Artigo 4º. As premiações serão pagas com 50% do total do repasse do componente estadual, a partir da avaliação individual do servidor e do cumprimento de metas estabelecidas no regulamento. Certo? É uma emenda da Comissão de Justiça. A justificativa, se os senhores me permitirem, há equívoco na redação do artigo 4º e desatualização do anexo 2º.
tanto o formulário de avaliação do servidor, que é o anexo 1, como o estabelecimento de metas, que é o anexo 2, por constituírem procedimentos administrativos, não devem constar do texto da lei, mas sim de seu regulamento, pois podem sofrer alterações no decorrer do tempo. O anexo 2, por exemplo, dispõe sobre procedimentos e metas que já ocorreram. Logo, não há como corrigir essa distorção através de uma emenda parlamentar, pois, infelizmente, os anexos não foram reavaliados quando da elaboração do substitutivo. Num primeiro momento, entendemos que o regulamento poderia dar outra forma aos anexos, mas, numa nova leitura da proposta, verificamos que o artigo 4º faz menção, mesmo com os equívocos aos anexos. Então, a emenda modificativa ela está em discussão do plenário. Alguma dúvida? Aqui, não. Pastor Valdir. Marcos Tadeu. Professor Flávio. Não, para colocar em votação. Vereador Rogério, está em discussão? Me parece que a gente tinha um prazo do dinheiro que ia vir isso, de aprovação disso, de perder o prazo. 30 de junho. Ah, 30 de junho, então tá bom, porque senão, porque vai para a terceira discussão, meu medo era perder o prazo do dinheiro. Então, a gente, por causa de uma emenda, ia perder, então tem até 30 de junho, então não dá tempo. Então tá bom. Foi, então, essa que era a minha dúvida. Vereador, foi tudo cronometrado. Vereador Marcos Tadeu. Vereador Marcos Tadeu. Secretário da Câmara para lá. Que seríamos de nós sem o Zé Paulo? Não, Zé Paulo, secretário da Câmara. Primeiro ele está na justiça contra a votação. Exatamente, exatamente. Pode pôr em votação. Bom, vereador Sansão está ausente. Constará na ata. Até o momento, nenhuma justificativa. Portanto, vou colocar em votação a emenda modificativa. Em votação, a emenda modificativa. Vereador Marcos Tadeu, ausente. Emenda modificativa, aprovada por 12 votos contra 0. Agora vamos discutir, colocar em segunda discussão, o projeto de lei substitutivo que dispõe sobre a concessão de premiação à equipe de regulação, controle e avaliação do município, conforme resolução da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, número 3.670, de 20 de fevereiro de 2013. Em discussão, o processado. Em votação. O que aconteceu? Cheguei. Obrigado, Zé Paulo. Andrade, Joaquim. Processado, aprovado por 12 votos. A terceira discussão na próxima terça-feira. Processado número 93 de 2014, projeto de lei complementar substitutivo
que altera dispositivos da Lei Complementar número 6, de 31 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a reorganização da estrutura da administração direta do município de Poços de Caldas e da outras providências, criação da divisão do Centro de Artes e Esportes Unificados no âmbito da Secretaria Municipal de Promoção Social. Autoria do Executivo, parecer pela aprovação com emenda em segunda discussão. Vamos colocar, então, em discussão a emenda. A emenda foi aprovada, senhor presidente. É uma emenda para a segunda discussão. Então vai ter terceira? Vai ter a terceira discussão. Também, mesmos... Oi? Vocês vão lembrar o motivo que estava no anexo, onde se lê Secretaria Municipal de Promoção Social. Lembram-se disso? Sim, senhora. Lê-se Secretaria Municipal de Cultura, fazendo a correção. Não era social, de cultura. Somente isso. Tá? Mas, em discussão, a emenda modificativa. Em votação, emenda modificativa. Apagou tudo, Douglas. Painel colorido com problema. Não, mas agora já foi, bem. Já foi na votação. Então ela está cadastrando. Ah, tá. Um segundinho, um segundo que tá, vamos cadastrar aqui para votação. Ok. Então, em votação, a emenda. Emenda, ela foi aprovada por 11 votos contra 2. Agora vamos colocar em discussão o projeto de lei complementar substitutivo que altera dispositivos da Lei Complementar número 100, de 31/12/2008, que dispõe sobre a reorganização da estrutura da administração direta do município de Poços de Caldas e da outras providências. Em discussão, com a palavra, vereador Luiz Carlos. Senhor presidente, nobres colegas, na primeira votação eu votei contra. E eu fui procurado por determinadas pessoas aqui, falei, Cal, é uma verba federal ou estadual de 400 e poucos mil, não sei se é verdade isso aí. Então eu gostaria, se algum vereador ou líder do prefeito nessa casa nos explicasse para ver se o motivo, se eu for mudar meu voto, eu quero ter uma justificativa, o motivo que eu estou mudando meu voto. Se eu gostaria, se alguém pudesse explicar, por gentileza. Vereador Paulo Tadeu, e depois vereador... Você vai explicar? Não. Vereador Paulo Tadeu? Depois... Eu posso ceder a palavra para o vereador Paulo Eustáquio? Vereador Paulo... Não, os dois podem falar. Não, eu quero ouvir, presidente, a justificativa do ilustre líder do prefeito desta casa, através também do que a primeira votação foi contrário, para ver se me convence as suas ponderações para que eu possa votar favorável. Obrigado. Vereador Paulo Tadeu. Presidenta, vereadores, vereadora, na verdade, na discussão passada, o vereador Flávio Faria, na sua intervenção, bem lembrou tratar-se de um programa federal e que aí eu tive a oportunidade de, na continuidade da argumentação, lembrar que Poços foi uma das 280 cidades contempladas com esse projeto em todo o Brasil naquele momento. E por essa razão, eu havia aqui até afirmado que existiam repasses, né, da ordem de 21.950 por mês, porque eu li no site do programa, né, que esses recursos exatamente para o custeio do programa. E aí, até por provocação aqui de dois colegas, eu posso mencionar o nome sem nenhuma inscrição, né, o pastor Valdir e o vereador Tiago Cavelanha, eu então procurei providenciar essa situação, para trazer aqui. Então, eu trouxe aqui um extrato
né, assinado pelo, claro que é uma cópia, mas assinado pelo procurador do município, né, de uma conta na Caixa Econômica Federal. É uma conta, é um extrato de conta individual, em que o município tem lá depositado hoje nessa conta R$ 405.215,80, né, nos valores de 15 de abril. E também um ofício da Caixa, né, que foi protocolado nessa casa, eu havia pedido esse documento, então ele chegou a mim como cópia, em que a própria Caixa Econômica, a assistente de agente e a gerente-geral da agência Postos comunicam aqui a vinculação entre duas contas, né, e coloca a Caixa à disposição para maiores esclarecimentos. E esta vinculação de contas especifica, né, recursos do Orçamento Geral da União. Então, trata-se de um programa federal, como foi aqui afirmado e lembrado pelo vereador Flávio Faria, viu, vereador Paulo Eustáquio? E essa conta tem R$ 405 mil, enquanto o que demonstra, inclusive, pastor, a dificuldade do programa ser tocado sem ter um coordenador, porque se observa que não tem movimento de débito no extrato. Então, significa que o projeto ele se encontra congelado, vereador Luiz Carlos, em função da ausência mesmo de uma coordenação para colocar isso em frente. Eu sei que muitos vereadores aqui prefeririam, mas isso também já foi esclarecido, prefeririam que esse cargo fosse de recrutamento restrito, mas como acabamos votando esse processado somente agora, até por recomendação das assessorias da Casa, o recrutamento restrito não seria permitido por poder ser entendido eleitoralmente como benefício ao servidor que eventualmente fosse ocupar o cargo. Espero ter esclarecido o vereador Paulo Eustáquio e o vereador Luiz Carlos. Vereador Lical. Senhora presidente, nobres colegas, a minha posição sempre foi para a gente votar, cargo amplo, eu falei não votar de maneira alguma, agora não é hora que a situação que a prefeitura se encontra. Mas num caso desse, pelo esclarecimento que o Paulo nos deu aqui, eu tenho condições agora de votar favorável, mudar meu voto. Não estou mudando meu voto em nada, estou mudando devido ao esclarecimento feito pelo líder do prefeito nessa casa. Muito obrigado, senhor. É um direito, vereador. Vereadora Maria José. Senhora presidente, senhores vereadores, realmente eu mantenho o voto contra, por conta do cargo, sim, amplo, como já foi dito aqui pelo vereador Paulo Tadeu, mas solicito também que esses documentos aí desta verba, né, deste dinheiro, seja anexado até por uma questão de explicação mais detalhada, mas o meu voto é contra, por conta do cargo amplo. Obrigada. Vereador Tiago Cavelanha. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, como bem lembrou aqui o vereador Paulo Tadeu, fui um dos vereadores que condicionou o voto na sessão passada a essa explicação do programa ser subsidiado por recurso federal. Já que me causa muita estranheza, e acho que a todos os vereadores, inclusive até as nossas próprias assessorias, disso não ser mencionado no processado em hora nenhuma. Não faz menção de subsídio federal, não cita que isso é recurso federal, não vincula isso à conta federal nenhuma. Vamos pegar um exemplo que nós acabamos de votar, que foi o subsídio, a premiação dos servidores da saúde. Fica muito claro no projeto em qual conta que está, quanto que foi repassado cada ano, o nome dos projetos, a vinculação entre contas, a receita, a despesa. E esse processado não tem nada disso. O vereador Paulo Tadeu trouxe hoje aqui um documento da Caixa Econômica Federal, vinculando duas contas a recursos do Orçamento Geral da União, mas que hora nenhuma também menciona que é especificamente para o CEL. Traz um extrato de uma dessas contas, não das duas contas, mas de uma dessas contas, que não também entra em harmonia com o que ele expôs aqui de forma extraoficial dos 20 mil de repasse mensal, porque os créditos, se forem analisar, são
quase que diários, mas valores muito pequenos, R$ 124, R$ 355, R$ 104 é o rendimento. Né? O crédito uma parte, vereador Paulo Tadeu. Não, é só para explicar exatamente isso. Esses créditos rendimentos aqui são de rendimentos. A questão dos repasses mensais, que não aparecem aqui, eles não aparecem exatamente porque não tem programa em andamento. Entendeu? É preciso colocar os programas em andamento para você ter os recursos de custeio. Aqueles recursos que eu anunciei aqui extraoficialmente foi porque eu entrei na internet aqui na hora, você testemunhou, me mostrou aqui pelo celular. Então, é exatamente para demonstrar que esse programa tem recursos federais para ser desenvolvido. E é um programa federal, sem dúvida nenhuma. Sim. Senhor presidente, eu gostaria de propor, confesso que de maneira nenhuma estaria aqui duvidando da colocação do vereador Paulo Tadeu, líder do prefeito, ou da assinatura do secretário Dalmo Romier, que assina aqui embaixo no extrato. Mas, senhor presidente, nós temos um recurso regimental que é possível requerimento verbal durante a sessão do adiamento da votação. Ele é garantido pelo artigo 149, parágrafo 3º, inciso 5º. Eu já tive o cuidado de pesquisar isso antes, porque eu gostaria de verdade de ter esses valores, esses documentos, que foram inclusive protocolados, doutora Regina, senhora presidente. Esses documentos que o vereador Paulo Tadeu cita foram protocolados hoje aqui, 19 de abril de 2016, 14h47, 15 minutos antes de iniciar a sessão. Está aqui o protocolo da Câmara. Então, eu acho que seria prudente para essa casa ter pelo menos anexado ao processado esses documentos que foram protocolados oficialmente aqui nessa casa pela Secretaria de Governo, como garantia de que sim, olha, tem R$400 mil, sim, esses R$400 mil estão vinculados ao CEL, sim, esse vínculo com o recurso da OGU, Orçamento Geral da União, é para o uso do CEL. Então, acho que nós teremos mais tempo e mais prudência, mais cautela em votar. Repito, não estou duvidando da palavra do vereador Paulo Tadeu. Repito, não estou duvidando da palavra do senhor Dalmo. Mas o meu medo é a gente, na boa intenção de correr com isso, votar de afogadilho, uma coisa que amanhã vai que esse recurso aqui foi confundido com algum outro recurso, de algum outro convênio, de algum outro repasse, ou vai que amanhã esse repasse mensal pelo governo federal, ele é cortado, excluído, e o município teria então que arcar com isso. Tudo isso... Permite uma parte, vereador Paulo Tadeu. Eu entendo perfeitamente a argumentação do vereador Tiago e entendo que ele queira mais garantias em relação ao que foi dito aqui. Eu queria mencionar que esse documento da Caixa aqui foi um excesso de zelo meu. Foi um excesso de zelo meu. Eu pedi esse documento da Caixa exatamente para deixar consignado aqui que se trata de um recurso do Orçamento Geral da União. Eu poderia ter trazido o extrato, embora o extrato ele não traga essa configuração, né, o próprio procurador do município fez questão de atestar. O procurador do município tem fé pública, ele não pode assinar um negócio que não tem certeza do que está fazendo. Né? Então, eu entendo a preocupação do vereador, mas assim, nós temos uma série de programas que nós aprovamos aqui. Por exemplo, o programa da saúde da família é um programa, ele pode acabar. Né? O programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar é um programa, ele pode acabar. E nós temos uma situação delicada que alguns desses programas, eles inclusive são com trabalhadores concursados, o que é uma situação ainda mais grave. Numa circunstância como essa, por exemplo, digamos que a falta de repasse do governo federal inviabilize o programa, esse é um cargo de escolha discriminatória. Quer dizer, se o recurso não vem, se o programa para por alguma razão, é só não nomear. Mas nós votamos aqui muitos projetos, muitos programas, essa casa votou, programas que podem terminar. Então, assim, entendo o excesso de zelo do vereador Tiago, tem sido muito correto com a gente nas comissões, não se furta a discutir, mesmo em situações que tem posição diferente, não cria dificuldades para tramitação nenhuma, mas eu acho, de fato, vereador, assim, com todo o respeito,
que eu acho que é um excesso de zelo. Eu acho que nós poderíamos votar isso. Nós temos uma terceira votação ainda. Nós teremos uma terceira votação. Quer dizer, caso se configure alguma dúvida em relação àquilo que Vossa Excelência levanta nesse momento, com muito cuidado e com muita propriedade, eu serei o primeiro a reconhecer o seu direito, né, de, na terceira votação, encaminhar fortemente contrário a esse projeto, exatamente porque entendeu que não tem segurança para votar. Mas como nós temos uma terceira votação, eu apelaria ao bom senso de Vossa Excelência para não adiarmos, porque nós temos mais uma votação que o senhor teria oportunidade, então, de voltar a se posicionar. Senhor presidente, obrigado Senhor pela vereador, parte, vereador. Permite uma parte também, senhor? Pois não, vereador. Uma parte, vereador Pastor? Pois não. Valdir? Só um questionamento que, independente de ter a terceira, não, esse documento não pode ser anexado já ao processado? Como a solicitação, ao invés de adiamento, ele imediatamente pode. já ser fixado? Pode. Então eu não vejo Pode. problema, vereador Tiago, Pode. mesmo com o seu posicionamento, porque Pode ele anexar. pode ser anexado com a votação em andamento. Passando imediatamente para a mesa, eu já faço o anexo agora. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Pastor Valdir. Obrigado, vereador Paulo Tadeu, até por reconhecer a nossa postura aqui, tentando trabalhar em benefício da cidade e tentando, inclusive, votar a favor disso aqui, desse processado aqui. A única coisa que eu gostaria era de que ficasse explícito o vínculo deste programa a este repasse federal, que não está no projeto. O projeto, pela sua redação natural ali, eu desafio qualquer vereador a achar vínculo desse programa que está sendo proposto aí a qualquer programa do governo federal. Ah, mas é do governo federal porque eu vi na internet. Tá bom, mas e se não for o caso? Me perdoem, tá achando que é excesso de zelo? É mesmo. Porque se eu souber, senhora presidente, que essa votação vai trazer hoje R$27 mil mensais de despesa para o município, eu vou votar contra. Agora, se eu souber que esse recurso ele é do governo federal, seria burrice da nossa parte votar contra. No meu ponto de vista, perdão, eu me expressei mal. Respeito o voto de todos aqui. Mas eu discordaria de votar contra, sabendo que isso é recurso federal. Agora, em hora nenhuma, repito, não desmerecendo esses dois documentos que estão sendo anexados ali, eles também não garantem que esse recurso é do céu. Tem aqui uma assinatura do secretário Dalmo, embaixo de um extrato, escrito com a letra dele, saldo em conta, abre parênteses, céu, fecha parênteses. Com todo o respeito e carinho e amizade que eu tenho ao secretário Dalmo, isso aqui, no meu ponto de vista, não é suficiente para garantir isso. Então, eu gostaria, senhor presidente, se fosse possível, se os vereadores assim entenderem, de que houvesse uma vinculação do repasse, como no próprio impacto orçamentário, como está discriminada as despesas, que houvesse uma discriminação das receitas. Não é nada mais correto do que isso. Olha, existe um repasse mensal de R$21 mil, uma despesa mensal de 27. O município vai pagar 6. Beleza, votamos todos favoráveis. Era só isso que eu gostaria. Por isso, eu não sei se seria viável esse meu pedido de adiamento para uma discussão mais tranquila e mais segura, do meu ponto de vista. Obrigado por enquanto. Obrigado, vereador Tiago. Vereador Paulo Tadeu. Na verdade, eu queria dizer o seguinte. Esse documento, ele é um documento com um forte caráter informal mesmo. Porque meio que foi assim que nós combinamos. Não me passou pela cabeça que fizéssemos. Até eu fiquei surpreso com o protocolo da Caixa. Eu achei que não viria. Achei que viria as minhas mãos. Não, eu pedi. Que viria as minhas mãos para fazer uma cópia e apresentar ao vereador Valdir e a Vossa Excelência naquele momento. Porque esse foi o meu compromisso
na sessão passada. Agora, o que eu quero dizer, vereador Tiago, é que votarmos hoje em segunda de votação não implica em que a gente tenha uma semana exatamente para detalhar as informações que o senhor deseja. Nós vamos detalhar essas informações até lá. Se esse detalhamento não for suficiente, nós então, eu reconheço, como teria obrigação de reconhecer, mas muito tranquilamente, né, que o senhor encaminhasse, inclusive, a votação contrária na próxima quinta-feira. Mas eu entendo que o adiamento ou a votação em segunda discussão é a mesma coisa, não muda nada. Essa aqui? Você está votando em primeira hoje, não é? Não é segunda? Vereador Tiago Cavelanha, você mantém a sua... Você quer fazer do impacto orçamentário? Porque não dá tempo. Você tem que pedir. Aí você tem que pedir o adiamento. Vota em segunda discussão. Depois vai para a terceira. Vai para a terceira. Mas tem que precisar na Pode. Se adiar. Se votar em segunda, o outro está aprovado. Não, se votar outro. Se não fizer emenda na Comissão de Justiça quinta-feira. Se não fizer. Entendi que já ia para a terceira. Não, hoje é a segunda. Se pediu adiamento. Se ele pediu adiamento. É claro. É para a terceira já. Não, hoje é a segunda. Mas nós não fizemos uma emenda. Hoje não vai votar. Nós fizemos uma emenda na quinta-feira na Comissão de Justiça. Não, se Pode pegar. Com emenda em segunda discussão. Qual é a emenda? Não teve uma emenda na Teve. Comissão de Justiça? Teve emenda. Então vai ter terceira de qualquer jeito. Vai ter a terceira. Vai ter. Ah, tá certo. Aí tem. Cabe emenda. Se votar hoje, não tem jeito de ir para a quarta discussão. Aí cabe a emenda. Porque aí nós vamos votar em segunda a semana que vem. Não, mas se cabe a emenda para a terceira, por favor. Aí tem que... Para ter o... Gente, vou suspender por 5 minutos, por favor.
Senhores vereadores... Ele é assim. Verificação de quórum. Terceira chamada. Terceira mesmo? Quarta? Essa agora é a quarta, né? Quarta chamada, verificação de quórum, por favor. Ai, socorro. Mais uma, né? Mais uma. Porque você está criando o cargo só. Então. Não tem como vincular. Verificação de quórum. Já foi? Já? Então, vamos voltar aqui. Agora, então, já vou colocar... Vou manter a discussão ainda do projeto que dispõe sobre a reorganização da estrutura da administração direta do município. Continue a discussão. Com a palavra o vereador Tiago Cavelanha. Senhor presidente, eu abro mão do meu requerimento verbal de adiamento. Vou repetir as palavras da primeira votação. Vou votar favorável para manter o projeto em pauta, porém ainda não estou convencido de que esse repasse é realmente feito pelo governo federal. Agora me surgiu até outra dúvida, me traz um extrato de R$400 mil que não está sendo usado, que é para o programa, mas não está sendo usado porque não tem o cargo. Se não tem o cargo, então não pode usar esse recurso para outras atividades do programa? Bom, agora não vai ser a hora correta. Não pode porque é vinculado, vereador Tiago Cavelanha. Mas não é vinculado ao cargo. É vinculado ao programa. E para o programa existem exigências como cargo. Tá, ok. Então, agora, como nós estamos no plenário, que não é hora de nós discutirmos isso, não é hora de nós debatermos isso, eu me comprometo a ir buscar essas instruções mais a fundo, não só com as nossas assessorias, mas também com os vereadores da base aqui, principalmente com o líder do prefeito, porque a minha intenção realmente é votar a favor a isso. Mas já deixo aqui declarado o voto. Se chegar na terça que vem e ainda não estiver convencido de que isso é recurso federal, nem discutir, já está declarado meu voto contrário. Para os outros vereadores não entenderem. Então, vou votar favorável para manter o projeto em discussão aqui até mais uma semana. Obrigado. Obrigado, vereador Tiago Cavelanha. Em votação. Lical. Tá difícil aí, Lical, hoje, né? A chave está judiando um pouco. Requerimento aprovado. Desculpa. Processado aprovado por 9 contra 4. Teve 4 votos contrários. A terceira discussão. Processado número 190 de 2015, projeto de lei que dispõe sobre a instalação de psicretários no município de Poços de Caldas, da outras providências. Autoria dos vereadores Tiago Cavelanha e Marcos Tadeu. Parecer pela conversão em anteprojeto ou emendas ao projeto do Código de Posturas e Código de Obras e consequente arquivamento. Em discussão. Em discussão, o projeto de lei que dispõe sobre a instalação de bicicletários no município de Poços de Caldas e da outras providências. Eu tinha que bagunçar a minha vida aqui. Cadê a ordem do dia mesmo? Presta para mim, não, só um minutinho. Fizeram bagunça. Já vou. Dos vereadores Tiago Cavelanha e Marcos Tadeu, o parecer é pela conversão em anteprojeto ou emendas aos projetos de Código de Postura e Código de Obras e consequente arquivamento do processado. Em discussão? Em votação? Cadê minha ordem do dia? Você catou, né? Já faz tanta confusão que eu acho que eu enfiei minha ordem do dia aqui. Eu vi você colocando alguma coisa no processário. Deus me livre. Vereadora Marizé. Processado, então, o parecer foi aprovado, processado não, parecer, então, pelo arquivamento foi aprovado por 13 votos e, então, portanto, arquive-se. Acha para mim a ordem do dia.
Processado número 29/2016, projeto de lei 04/2016, que declara de utilidade pública Associação Cultural e Recreativa Nikkei de Poços de Caldas. Autoria do vereador Paulo Tadeu. Parecer pela aprovação. Olha, o Eustáquio veio aqui, captou minha ordem do dia. Projeto de lei que declara de utilidade pública a Associação Cultural e Recreativa Nikkei de Poços de Caldas. Projeto de autoria do vereador Paulo Tadeu. Tem Paulo Tadeu e Flávio Faria. Aprovação com emendas. Então, não? Ai, gente, desculpa, viu? Isso que me bagunçaram a minha mesa aqui. Desculpa. Não tem nada a ver. Vereador, em discussão, o parecer é pela aprovação. É do vereador Paulo Tadeu. Em discussão, vereador Antônio Carlos. Senhora presidente, apenas para expressar aqui a minha alegria e satisfação de votar favorável a esse projeto. Está aqui o senhor Silvio, pessoa que eu particularmente só conhecia jogando futebol nos anos 70, aí, viu, vereador Lical, lá na Caldense. Trabalhou muitos anos na Mitsui, hoje voltou a morar aqui em Poços de Caldas, é um cidadão integrado aqui à nossa cidade e o presidente da Associação Cultural e Recreativa Nikkei, que agrega as pessoas da comunidade nipônica e outras que são amigos dessa mesma comunidade. Então é muito importante a gente poder dar esse voto favorável, vereador Mário José, porque a gente conhece a história da comunidade japonesa aqui em Poços de Caldas, Mitsui, tão importante, Recanto Japonês, e tomara que eles possam, com essa lei, crescer ainda mais e oferecer serviços e benefícios para a nossa cidade. Muito obrigado. Vereador Tiago Cavelanha. Senhor presidente, apenas também para registrar aqui a minha satisfação e alegria em poder estar votando nesse projeto de utilidade pública. Conheço a Associação Nikkei de perto, tenho um amigo próximo que é também um dos participantes ativos lá, o Márcio Matsumori. Conheço também a idoneidade, a figura do seu Silvio, que sempre nos recebe lá da forma mais carinhosa e amistosa lá nos seus almoços e etc. Já fiz uso do pátio da Associação Nikkei, quando precisei, meu carro quebrou na estrada, o Márcio me rebocou, não tínhamos onde guardar, guardei lá no pátio da Associação Nikkei, acho que o senhor nem sabia disso, ficou guardado ali no final de semana, nem aluguel não paguei. Então, não por isso, mas por todo o carinho que a Associação Nikkei tem com Poços de Caldas, por saber que ela pode muito mais, inclusive com relação ao Recanto Japonês, que é um dos objetivos dessa utilidade pública, é de conhecimento de todos que existe um recurso destinado para a manutenção daquele espaço, e é fundamental que para que esse recurso seja utilizado, a Associação Nikkei possa ser declarada de utilidade pública. Então, eu faço com a maior tranquilidade do mundo por conhecer a direção dessa entidade e saber que é mais que merecedora. Parabéns ao autor do projeto e parabéns a todos que representam tão bem a comunidade japonesa em Poços de Caldas. Obrigado. Vereador Marcos Tadeu. Senhora presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, quero parabenizar o autor do projeto, o vereador Paulo Tadeu, por beneficiar essa entidade, dizer minha satisfação de estar votando favorável a esse projeto. E o seu Silvio, ele tinha procurado, conversou com os vereadores, ele veio pedir um apoio. O Silvio, o senhor nem precisava ter feito isso, a gente tem uma grande consideração pela sua pessoa e pela toda a associação dos japoneses aqui em Poços de Caldas, e era a certeza que todos os vereadores votem a favor desse projeto. Ainda mais, como o vereador Tiago disse, com projetos maiores na parte turística do Recanto Japonês. Isso aí é uma coisa muito bacana, acho que vai engrandecer bastante o turismo de Poços de Caldas e trazendo mais um pouco da cultura japonesa para cá. Então é com grande satisfação que eu voto favorável a esse projeto. Vereador Paulo Tadeu. Senhora presidenta, senhores vereadores, senhora vereadora, eu queria apenas dizer que, pelo resultado que nós tivemos na primeira votação
e pelas intervenções aqui feitas pelos vereadores. Eu quero dizer que nós estamos muito prestes aí a dar um voto que contempla e atende uma comunidade que muito honra e orgulha a cidade que nós vivemos. Vereador Thiago. Desculpe, senhor presidente, mas apenas para registrar aqui que a comunidade, a Associação Cultural e Recreativa Nikkei e o Clube do Automóvel Antigo de Poços de Caldas possuem uma relação íntima e próxima, e daí podemos considerar quase que entidades irmãs aí. Mais um motivo para o meu voto favorável. Em votação. Processado, aprovado em segunda discussão por 13 votos, a sanção. Processados inscritos em primeira discussão. Processado Legislativo 96 de 2014, projeto de lei que dá nova regulamentação ao título declaratório de utilidade pública e dá outras providências. Autorias dos vereadores Paulo Tadeu e Flávio Faria. Parecer pela aprovação com emendas. Agora sim, né? Vamos colocar em discussão o projeto de lei que dá nova regulamentação ao artigo 141 da Lei Orgânica do município, estabelece normas para concessão de subvenções e do título declaratório de utilidade pública e dá outras providências. Emenda. Emenda aditiva. Emenda aditiva, acrescentando-se ao artigo 18 os seguintes parágrafos. Parágrafo 4º. As entidades que já são portadoras de título de utilidade pública há mais de 5 anos ficam sujeitas à renovação do título declaratório, de acordo com as exigências contidas nesta lei e em suas alterações posteriores, fixando-se o prazo de 6 meses para tal finalidade. Parágrafo 5º. O não atendimento ao parágrafo 4º do artigo 18 implicará na caducidade da primitiva lei concessiva do título de utilidade pública. É uma emenda da Comissão de Justiça, com parecer pela aprovação. Em discussão, a emenda. Com a palavra, o vereador Pastor Valdir. Eu só gostaria de entender, que eu não participei da discussão, né, então eu queria entender se, por exemplo, se tem que entrar com todo o processo de novo, ou se é feita uma auditoria na entidade, se está realmente em funcionamento normal, porque eu não vejo razão se uma entidade que está em funcionamento, que tem utilidade pública, ter que passar por todo um processo de novo. Então eu não entendi, porque eu não participei da discussão, desculpe. Essa é uma normativa federal, é uma norma federal, então é afeto ao Executivo. O Executivo é que vai ter que fazer, buscar essa documentação, ver se está tudo pertinente, dentro dos prazos, tudo certinho. Mas não precisa entrar com o processo de novo, é isso que eu... Não, né? Precisa passar aqui novamente. Ah, entendi. Não, tudo bem. É um controle do Executivo. Ah, tá, ótimo. Isso Tá? aí tudo bem. Vereadora Maria José? Senhora presidente, então, não seria interessante também se colocar que caberá ao Poder Executivo para que não haja essa interpretação dúbia, porque eu também me desculpe os dois vereadores, eu não cheguei a ver esse processado. Né? Então, esse processado, até gostaria que um dos dois pudesse explicar, é somente um cumprimento de normas federais? É uma norma federal, mas se a senhora quiser apresentar alguma emenda, em segunda discussão, mas está dentro da normativa federal. É uma lei federal. Entendi, não entendi então, perfeitamente, senhora presidente. Entendi perfeitamente. Tá. Eu estou só colocando de que, se é uma lei federal, e como nós estamos tendo de votar municipalmente, não é? Então, o acrescentar de quem seria essa responsabilidade de avaliação
das que já têm utilidade, não, eu vou apresentar, então, a emenda para que se possa realmente deixar mais claro, mas é interessante porque eu estou até pedindo aos relatores que possam, aos vereadores que apresentaram o projeto, que possam explicar. Desculpem aqui o meu não conhecimento, coisa que não deveria ter acontecido, mas se todo esse projeto também, além dessa emenda, é somente para uma mudança de normas federais. Qual que é? Daqui para frente, todo projeto de declaração de utilidade pública vai ter que ter um artigo estabelecendo isso. Certo? Isso daqui para frente, quando a gente for fazer projeto. Por que saiu isso aqui? Por que isso agora? Por quê? O modelo federal não está para nosso vereadora, na verdade, nós estamos adequando a nossa lei municipal à lei federal, que sofreram algumas alterações. E nós estamos fazendo essa adequação. Então, de agora em diante, isso terá que constar nas leis de utilidade pública. Vereador Paulo Tadeu. Não, a dúvida do pastor Valdir e da vereadora Maria José é uma dúvida procedente, né? Exatamente, eu fazia sinal aqui para o professor Flávio, já a distância da nossa proposta é tamanha que a gente tem até uma certa dificuldade de tratar disso, mas a rigor, eu me lembro que esse assunto de utilidade pública era um assunto recorrente aqui em relação a instituições que recebiam esse instituto de utilidade pública, né, e acabavam ficando para as calendas, sem prestar serviços, sem ter convênios, sem relatórios e nada. Então, a partir dessa discussão, nós levamos o assunto... Não, sem nenhum problema. Eu estava tentando fazer memória aqui, como diz o vereador Rogério, é exatamente o seguinte: como era um assunto recorrente, sobretudo com relação a entidades que, possuindo o Instituto da Utilidade Pública, ou deixavam de existir, ou deixavam de conveniar com o município, ou não prestavam contas adequadamente, ou prestavam contas de maneira diferente, tudo isso eram assuntos aqui recorrentes, e eu me lembro que na época, nós discutindo isso, nós levamos esse assunto para a assessoria da casa, que levantou a necessidade de adequar a lei municipal à lei federal. Agora, nada impede que, diante das questões aqui levantadas pelo vereador e pela vereadora, nada impede que se trabalhe aí uma emenda durante a semana que possa deixar de maneira mais explicitada o papel aí do executivo nesse processo. Para ficar claro que não precisa de outra lei. Certo? Bom, em discussão a emenda aditiva, então, em discussão não, em votação a emenda aditiva. Em votação. Vereador Joaquim, já deu. Obrigada. Emenda aprovada por 13 votos. Segunda emenda. Emenda modificativa agora. A emenda modificativa ficará com a seguinte redação, se aprovada. Artigo 23. Deverá obrigatoriamente constar da lei que conceder o título de utilidade pública a sua perda quando da infração de quaisquer dispositivos desta lei. E ainda? Já está modificando. Certo? É uma emenda modificativa. Em discussão. Em votação.
Emenda modificativa aprovada por 13 votos. Coloco agora em discussão o projeto de lei que dá nova regulamentação ao artigo 141 da Lei Orgânica do Município de Poços de Caldas, estabelece normas para concessão de subvenções e do título declaratório de utilidade pública e dá outras providências. Em discussão, o projeto, vereador Paulo Tadeu, vereador Flávio Faria. Em votação. Projeto aprovado por 13 votos. A sanção, não, a segunda discussão. A segunda discussão. Processado legislativo 172 de 2014, projeto de lei substitutivo, denomina o Centro Municipal de Língua Estrangeiras e dá outras providências. Centro Municipal de Língua Estrangeira, Poços de Caldas. Autoria do Executivo, parecer pela aprovação com emenda. Vamos colocar em discussão a emenda. Aqui, gente, Nossa Senhora. A emenda modificativa, acrescentando a denominação Centro Municipal de Língua Estrangeira, vereador Rafael Acôncia. Em discussão, a emenda modificativa. Em votação. Só tem essa emenda aí? Emenda aprovada por 13 votos. Em discussão, só tem essa emenda. Em discussão, o projeto de lei substitutivo que oficializa e denomina o Centro Municipal de Língua Estrangeira e dá outras providências. Centro Municipal de Língua Estrangeira, Rafael Acôncia. Em discussão, com a palavra a vereadora Maria José. Senhora presidente, senhores vereadores, eu quero deixar registrado aqui, né, professor Rafael Acôncia, o nome do professor Rafael Acôncia, foi aceito aí pelos demais vereadores, no caso do impasse do nome do centro aí, e todo mundo, nenhum dos vereadores se posicionou contra, e deixo registradas as minhas homenagens a esse grande mestre, a esse grande amigo que se tornou depois, porque passamos depois, ao longo da nossa vida, damos aulas juntos na antiga autarquia municipal de ensino, onde hoje é a PUC. E a toda a família, e espero que a nossa homenagem, a homenagem de todos os vereadores aqui da Câmara, né, essa família receba essa nossa homenagem com o nome do Centro Municipal de Língua Estrangeira, Rafael Acôncia, professor Rafael Acôncia. Muito obrigada, senhora. Redundância. Vereador Paulo Tadeu. Eu queria também mencionar que havia até, da minha parte, até disposição de propor um outro nome, mas esse nome foi trazido à Comissão de Justiça pela vereadora Maria José e foi consenso na Comissão de Justiça que se propusesse esse nome. Foi uma emenda da comissão, mas a iniciativa foi da vereadora. Por se tratar de um grande político de Poços de Caldas, um grande professor, um grande tribuno, um homem que amava a nossa cidade e amava a política, embora tenha deixado muito cedo, mas gostava muito, participava muito, discutia, enfim, uma dessas pessoas essenciais que passam pela nossa vida e deixa muitas lições para todos nós. Vereador, professor Flávio. Congratulizar com essa homenagem feita aí ao professor Rafael, uma pessoa do bem, uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer, de conviver. Então, essas congratulações aí ao professor, essa valorização da sua pessoa, do seu nome, é algo muito importante e é um reconhecimento, né, pela sua contribuição para a nossa cidade. Em votação. Flávio. Processado, então, aprovado por 13 votos. A sanção. Processado legislativo
número 02 de 2016. Projeto de lei que cria e denomina o Centro de Educação Infantil Municipal, localizado no loteamento Vila Matilde, SEI Conceição Aparecida Miguel. Autoria do Executivo, parecer pela aprovação. Projeto de lei, vamos colocar em discussão, o projeto de lei que cria e denomina o Centro de Educação Infantil Municipal, localizado no loteamento Vila Matilde, SEI Conceição Aparecida Miguel, só para corrigir aquele primeiro processado, a segunda discussão. Eu falei a sanção, estou aqui corrigindo o projeto de lei legislativo do vereador Paulo Tadeu e Flávio Faria, irá à segunda discussão, fazendo a correção. Agora, em discussão, então, o projeto de lei denominando o Centro de Educação Infantil Conceição Aparecida Miguel, da Vila Matilde. Em discussão, com a palavra, vereador Paulo Tadeu. Também eu acho que é importante registrar aqui que se trata de uma justa homenagem a uma família de grande repercussão local, grande repercussão regional, pessoas que têm investido muito em Poços de Caldas, têm uma grande responsabilidade no desenvolvimento e na teimosia, vamos dizer assim, do nosso turismo, né? Portanto, a dona Conceição, que criou essas pessoas, esses empresários, que hoje contribuem muito com Poços em nossa região e que são hoje grandes investidores brasileiros, na verdade, né? Poços de Caldas hoje cedia o maior grupo hoteleiro nacional, né? Graças aos filhos da dona Conceição, que era uma mulher generosa, uma mulher muito atenta e muito afeiçoada aos filhos, aos netos, aos bisnetos, aos sobrinhos e aos amigos. Vereador Joaquim. Também quero fazer umas palavras aqui, porque conheci a dona Conceição em 1964, quando meu pai trabalhou para eles. Aí me lembro que uma pessoa de um coração tão bom, fazia doce, queijo, levava para a gente. Então, e depois aqui, já vereador, fui visitá-la aqui na casa dela aqui, e ela ainda lembrou de nós lá, lembrou da minha família. Então, e aqui em Poços, ela adorava Poços de Caldas, ela falava que a cidade é uma maravilha, que é Poços de Caldas, e nós que estivemos lá no seu enterro, né, acho que todos os vereadores fomos lá no enterro dela, e eu vi lá uma parreira que ela cuidou, desde quando nova, cuidou da parreira, até hoje existe a parreira na casa dela lá, tanto é que no peito dela foi uma folha da parreira que ela cuidava, né? Foi muito bonito, então é merecedora. E pelos filhos que elas têm também, empreendedores nesse Brasil inteiro aí, dando emprego para muita gente aqui em Poços de Caldas. Então, está de parabéns. Acho que a SEI, lá na Vila Matilde, será muito iluminada, porque essa senhora foi uma pessoa iluminada na vida. Muito obrigado. Vereador Luiz Carlos. Senhor presidente, nobres colegas, primeiramente eu quero parabenizar o prefeito pela escolha dele, o nome dessa senhora. É mãe, Valdir, de todas essas pessoas que estão aqui em Poços, aplicaram, vieram de Serrania, vieram para cá. Então, em Poços de Caldas é um nome que a gente tem que admirar. Valdir Miguel, a família Miguel em Poços de Caldas. E também vai ser um prazer muito grande meu de votar o nome da senhora, o qual ele é o presidente do meu partido, Valdir Miguel, o qual eu faço parte desse partido, e quero agradecer, eu tenho certeza absoluta que todos os companheiros vão votar favorável, porque os pareceres foi tudo favorável. Eu acredito que vai ser aprovado. Eu quero agradecer a todos de o prefeito ter escolhido e o prazer de nós, vereadores, votar. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, é uma reunião longa, né, bastante interessante. Estamos aqui realmente para trabalhar. E manifesto também meu voto favorável. Tive o prazer de conhecer a dona Conceição, participar lá com vários companheiros do seu velório. E o apreço que todos nós temos pela família Miguel, há muitos anos aqui em Poços de Caldas. Eu particularmente conheci o Valdir e o Valdemar quando eles tinham uma loja ali na rua São Paulo, Casa do Linho. Comprava muito tecido ali. E são pessoas realmente que merecem
né, o nosso reconhecimento, e nada mais justo do que o voto unânime aqui, certamente será, para que a dona Conceição Aparecida Miguel dê nome a esse Centro de Educação Infantil. Parabéns ao Executivo pela autoria da homenagem. Acho que, ok. Em votação. Processado aprovado por 13 votos. A segunda discussão. Processado Legislativo 40 de 2016, projeto de lei que declara de utilidade pública a Associação Pós-Sustentável. Autoria da vereadora Maria José, parecer pela aprovação. Em discussão, projeto de lei da vereadora Maria José, que declara de utilidade pública a Associação Pós-Sustentável. Em discussão, com a palavra a vereadora Maria José. Senhora presidente, senhores vereadores, quero agradecer a todos os vereadores das comissões aí pelos quais passou, né? A Associação Pós-Sustentável tem mostrado aí a sua finalidade, cuidando realmente, inclusive hoje ela faz um convite aí pelas redes sociais para uma feira de economia solidária, na qual ela participa também, né, como organizadora, que vai acontecer aqui em Poços de Caldas, 21, 22, 23 e 24, né, de abril. Então, essa participação, esse empenho, essa organização de todas as pessoas que compõem a Associação Poços de Caldas a fazem realmente merecedora deste título, mas hoje deixo aqui o meu agradecimento a todos os vereadores que conseguiram, por meio do processado, também ver a importância da APS. Muito obrigada. Continue em discussão. A vereador Tiago Cavelanha. Senhor presidente, vou ser breve, mas como me manifestei aqui quando votamos a utilidade pública da Associação Nikkei, não poderia também de registrar a minha alegria em votar a utilidade pública da APS. Tive a oportunidade de participar da primeira reunião da APS, logo que assumi aqui como vereador em 2009. Fomos eu, a vereadora Maria Cecília, acho que o vereador Pastor Valdir Sementili, e não me lembro de outro vereador. Foi uma reunião bem interessante nas dependências do Monreale. E que bom saber que ela sobreviveu e sobrevive ainda, lutando por dias melhores no nosso município. Então, rendo aqui as minhas homenagens à senhora Terezinha, né, e assim, que é a presidente, Terezinha Couto, e assim estendo, vereador Maria José, os meus cumprimentos a todos ali que mantêm aí viva essa tão importante associação para o nosso município. Que a senhora possa, como interlocutora aí dessa casa, levar meus cumprimentos a toda a direção. Obrigado. Vereador Paulo Tadeu. Não, também para registrar a importância de entidades que trazem esse debate tão indispensável nos dias de hoje sobre a questão da sustentabilidade. Sem dúvida nenhuma, essa instituição, que já é bastante conhecida em nosso município, merece, né, esse reconhecimento pelos relevantes serviços que tem prestado à causa da sustentabilidade. Em votação. Obrigado, Antônio Carlos Pereira. Processado aprovado por 13 votos. A segunda discussão. Nada mais consta, senhor presidente. Estão me pedindo aqui, os vereadores, um consenso para que todos abram mão da tribuna de hoje. As duas? Acho que é geral, né? Geral? Geral? Então, por consenso, a tribuna hoje está suspensa. Vereador, eu só precisava um recadinho. O dia do índio, né? O dia do índio. Aqui lembrado aqui pela uma homenagem aí aos índios, né? Dia do índio hoje. Justa homenagem, boa lembrança, vereador Marizé.
Lembrar os senhores, amanhã terá a reunião das comissões, por conta que quinta e sexta feriado, segunda, então nós temos que ter a reunião das comissões. Mas eu queria aqui parabenizar todas as comissões pelo trabalho que vocês fizeram agora. Inúmeros projetos hoje importantes. Parabéns, isso é o nosso trabalho mesmo, é produzir mesmo. Quero parabenizar todos, as nossas assessorias. Fiquei muito feliz ontem, quando eu fui fazer a ordem do dia. Então, parabéns a todos. Então, eu não sei se vocês vão fazer conjunto amanhã ou não. Senhora presidente, eu queria até sugerir, se fosse possível, né, porque se fosse possível que a gente pudesse iniciar um pouquinho mais cedo, por volta das 14 horas, até porque eu tenho um compromisso depois. Se não for possível, eu fico aqui o tempo que eu puder e saio depois, mas seria bastante interessante se pudéssemos começar às 14, porque aí, dependendo dos temas que serão colocados amanhã, talvez até valesse a pena uma reunião conjunta de novo. Vou propor aqui uma reunião conjunta, né? Amanhã, os senhores aceitarem, e só quero lembrar também, lembrar já para os senhores colocarem na agenda um trabalho da Câmara Municipal, que no dia 27 nós vamos ter aqui a palestra sobre o vírus, né, a dengue, chikungunya e o Zika. Então, 19 horas, tá bom? E depois que terminar, 1 segundo, só para eu passar uma notícia para vocês. Paulo Eustáquio, ele saiu, ele falou comigo já. A senhora não saiu, senhor presidente. Oi? A senhora não saiu. Não, mas é que eu... Ainda não. Ainda não tenho o poder de ser invisível. Então, Paulo saiu rapidinho, que ele tinha um compromisso, já justificou aqui. E, sob as bênçãos de Deus, declaro encerrada a presente sessão e peço a todos que, de pé, façamos uma saudação ao Pavilhão Nacional.